Amém, Igreja Paz do Senhor, pode se assentar. O louvor, a adoração é muito bom. Já vivemos momentos, de louvor e adoração, mas agora nós temos os avisos, porque a nossa igreja trabalha muito para o crescimento da obra de Deus e para tudo dependemos da participação da igreja, amém? Amém, igreja? E uma das coisas que eu quero falar de aviso é que na semana que vem, do dia 3, uma segunda-feira, até o dia 8, sexta-feira, o pastor programou o culto aqui de oração. Oração é a coisa que nós mais precisamos atualmente. Precisamos orar por nós mesmos, pela família, pelo emprego, por tudo, saúde. E o melhor lugar, às vezes a gente pensa assim, vou orar em casa, mas em casa é tão corrido, né? Às vezes você dobra o joelho para orar, toca a campainha, toca o telefone. Mas aqui, nesse momento que você pode estar aqui, começa às 20 horas, e os momentos que você vai passar orando, é o momento de encontro entre você e Deus. Você não vai ver nada que está se passando, mas você vai dobrar o seu joelho e vai entregar tudo nas mãos de Deus. Agradecer também as bênçãos recebidas. Então, você vai ter oportunidade, nós te convidamos. Convide famílias que estão precisando muito, que estão com problemas, para estar vindo nesses cultos de oração que ajuda muito. Então, do dia 3, segunda-feira, até sábado, haverá, então, até sexta, haverá o culto de oração. Na terça, continua o culto de campanha, então não haverá quebra, né? Tem gente que fala, estou em campanha. Não, é culto de oração, porém, a campanha continua. Então, programe-se, de segunda a sexta da semana que vem, haverá esse culto de oração. E quero falar também que a Escola Bíblica Dominical não vai voltar no dia 2. Vai ser só no dia 9, né? O Luciano pediu para avisar. E o tema também vai ser oração. Então, você comece orando e que você possa, então, estar participando, porque esse tema vai ajudar bastante a gente batalhar no dia a dia desse ano de 2020. Então, somente no dia 9 é que a Escola Bíblica retornará às atividades. A Lilian pede para lembrar que, na verdade, seria até hoje o nome para dar para quem tem filhos de 7 a 17 anos, filhos, sobrinhos, netos, para estar se inscrevendo no JUAD. Está lá o convite. Ao final do culto ela estará lá. Mas não deixe de dar o nome. Se você tem dúvidas sobre esse projeto, quer saber mais, converse com os pastores, com os líderes do JUAD. É um projeto muito bom para essas juniores de 7 e adolescentes até 17 anos. Então, estejam procurando a Lilian ao final do culto. O culto de quarta-feira também vai retornar na primeira semana de fevereiro, né? Ainda estamos em janeiro, então estaremos dando esse aviso. Quero lembrar, irmãos, que as mulheres têm um trabalho para o mês de abril. E para isso a gente também vai se programar para fazer alguma coisa para arrecadar fundos, porque é um trabalho grande e nós queremos que todos participem. Esse trabalho grande, os irmãos lembram que esse almoço, né? É o encontro de mulheres, o primeiro encontro vai ser no dia 25 de abril. E para isso nós estamos, para que você participe, você tenha momentos alegres lá conosco. Participe do coquetel lá no buffet que vai ter coral de mulheres, palestra. A gente precisa arrecadar fundos e um dos itens, nós já fizemos cantinas ano passado, um dos itens que vamos fazer agora, dia 16 de fevereiro, é um domingo, vai ser um almoço chamado Domingo em Família. A pastora divulgou domingo passado, é um almoço que vai ser servido após a Escola Bíblica Dominical e vai começar ao meio-dia. Nós vamos cobrar R$17, porque precisamos, né? Vai fazer, que nem a pastora falou, vai ter frango, vai ter linguiça, salada, e tem esse gasto, precisamos cobrar esse valor. Se pudesse, a gente até faria de graça, porque a comida que as irmãs aqui fazem é muito bom. Mas precisamos arrecadar esse fundo, então precisamos cobrar. E queremos fazer um pedido, como esse domingo em família é para toda a família da igreja, homens, mulheres, crianças. O nosso encontro, sim, é só para as mulheres. E nesse domingo que vai ter o almoço, você, em vez de comprar uma pizza, alguma coisa, vai almoçar conosco aqui na igreja. E os irmãos vão pedir para trazer um refrigerante para nós. Uma Coca-Cola, um guaranazinho, né?
É muito bom. Então, quem já puder trazendo, pode ir trazendo, entrega lá para os diáconos na porta. A gente vai arrecadar e a gente vai passar momentos alegres com a igreja. Participem, viu, irmãos? Vocês falam assim, é rápido, não vou. Não, venha na escola bíblica e participe conosco desse almoço, tá bem? Estaremos falando mais sobre isso. E agora, passar para o Júnior. A paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Tem alguém que nos visita hoje aqui, pela primeira vez? Se coloca em pé se tiver alguém. Tem alguém? Não? Todos são de casa? Tem? Tem aqui tem um irmão aqui que nos visita. Muito obrigado pela sua visita. Que Deus abençoe e que você possa realmente sentir a presença de Deus aqui, junto com os irmãos. Os irmãos dão um abraço nele lá. Quem estiver próximo, né? E que você possa voltar mais vezes, irmãos. Irmão, esteja aqui conosco mais vezes. Que Deus possa falar bastante ao seu coração. Obrigado. Pode se assentar. Nós temos vários pedidos de oração aqui. Eu queria que você orasse comigo. São várias pessoas aqui. E eu queria que você orasse comigo também, porque os irmãos estão sabendo desse problema que está tendo na China, né? É uma coisa que pode ser muito grave, mas Deus é que controla tudo. Então a gente, quinta-feira, acho que era, quarta-feira, tinha algumas pessoas contaminadas, depois foi para 2, passou algumas horas, já tinha 10 pessoas mortas, 18, no dia seguinte já tinha 20 e poucas. Hoje já começou o dia, tinha 50 e poucas pessoas mortas, mais de 1.900 infectados, e o vírus já tinha chegado na França, já estava na Austrália, já tinha um caso nos Estados Unidos também. Então, assim, é uma coisa muito rápida e a gente precisa, né, é como se fosse uma gripe normal, mas que não tem cura, né, principalmente para quem está com baixa imunidade. Então, a gente tem que pedir que Deus coloque as mãos sobre nós, deixa a nossa imunidade no máximo, né, para não ter nenhum risco, né, porque normalmente crianças, pessoas mais velhas, né, a gente, por enquanto, no Brasil não tem nenhum caso, até que eu ouvi, mas a gente precisa orar, irmãos. A gente precisa orar para Deus guardar a nossa vida, porque não só nós, mas todos são filhos de Deus, né? E Deus, eu tenho certeza que Ele quer guardar todos, mas o homem toma umas decisões assim, né? Errada, e a gente acaba tendo que conviver com as consequências, né, de algumas coisas erradas que o homem faz, né? Então se coloque em pé, vamos orar pela palavra também. Senhor meu Deus, muito obrigado, Senhor, porque nós podemos estar aqui unidos, Senhor, para buscar a Tua face em oração. Nós te pedimos, Senhor, que Tu estenda as Tuas mãos, Senhor, sobre a população ali na China, Senhor. Ó Pai, estende os Teus braços sobre aquele lugar, Senhor. Não permita, Pai, que mais vidas venham se perder ali, Senhor. Mas, Senhor meu Deus, que o Teu poder, Senhor meu Deus, possa, Senhor meu Deus, entrar ali naquele lugar e possa estar tratando, Senhor meu Deus, essa epidemia, Senhor meu Deus, ó Pai, que não exista, Senhor meu Deus, mais casos de pessoas, Senhor, que venham a morrer. Tu conheces todas as coisas, Tu tens planos, Senhor meu Deus, sobre todas as nossas vidas. Tu sabes o porquê, Senhor meu Deus, de todo este mal, Senhor. Mas, Senhor meu Deus, ó Pai, não permita, Senhor meu Deus, ó Pai, que essa epidemia, Senhor meu Deus, venha se arrastar ao redor do mundo, Senhor. Mas contenha, Senhor meu Deus, naquele lugar, ó Pai, e cuida de nós, ó Pai. Estende as Tuas mãos também, Senhor, sobre a irmã Rosa, Senhor. Esteja cuidando dela, Senhor. Ó Pai amado, dê força a ela, Senhor. A Tua serva tem estado aqui conosco, Senhor, para ouvir a Tua palavra, para buscar, Senhor, a Tua presença. Cuida dela, Senhor, quando ela voltar para o seu lar. Cuida dela, Senhor, meu Deus. Tira todo medo, Senhor, meu Deus. Toda insegurança, Senhor. Tira todo pavor, Senhor, que possa existir, ó Pai amado. E coloca, Senhor, meu Deus, os Teus anjos ao redor dela, cuidando dela, Senhor, meu Deus, de uma forma especial. Também, Senhor, meu Deus, ó Pai, sobre cada pessoa, Senhor, meu Deus, que foi colocada aqui neste papel, Senhor. Esteja cuidando, Senhor, meu Deus, esteja abençoando, esteja mudando essa situação, Senhor. Não importa quão grave, quão profunda ela seja, Senhor. Nós cremos que Tu és poderoso, Senhor, ó Pai amado,
para agir muito mais do que um remédio, para agir muito mais, ó Pai amado, do que a inconsequência, Senhor meu Deus, de palavras, Senhor meu Deus, ó Pai amado, ditas, ó Senhor meu Deus, nos momentos, Senhor meu Deus, ó Pai, que não deveriam ser ditas, ó Pai. Ó Pai amado, abençoa, Senhor, os casais, Senhor, abençoa, Senhor, as famílias, Senhor, e esteja conosco, ó Pai amado, neste lugar, ó Pai, esteja com essas vidas também, Senhor, ó Pai, não permita, Senhor meu Deus, que nenhum mal, Senhor meu Deus, venha tocá-los, ó Pai, mas que, Senhor meu Deus, o Teu nome, Senhor meu Deus, possa, Senhor, sobressair sobre qualquer problema, sobre qualquer enfermidade, e que o Teu nome seja glorificado, ó Pai, para Teu louvor, para a Tua glória, Pai, nós oramos e pedimos, ó Pai, abençoa a palavra nesta noite, Senhor, abra os corações, Senhor meu Deus, nesta hora, ó Pai, que cada um, Senhor, ó Pai, possa estar, Senhor meu Deus, ó Pai, atento ao Teu falar, disposto, Senhor, ó Pai amado, a ouvir a Tua voz para a glória do Teu nome, ó Pai. Amém, Jesus. Abra sua Bíblia em Juízes 8. Versículo 22 e 23. Juízes 8, versículos 22 e 23. Isso aqui é o finalzinho da história aqui que conta de Gideão. Depois que ele passa pela toda aquela batalha, não só a primeira lá, que ele vai com os 300 homens, mas depois ele também luta a segunda vez, a terceira vez, e o povo de Israel vê que ele realmente era um homem abençoado por Deus, e então o povo chama ele para governar. Então os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós, tanto tu como teu filho e o filho de teu filho, porquanto nos livraste da mão dos midianitas. Porém Gideão lhes disse: sobre vós eu não dominarei, nem tampouco meu filho sobre vós dominará. O Senhor sobre vós dominará. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, Gideão, apesar de tudo que Deus fez através da mão dele, né, todo o poder que Deus colocou sobre a mão dele para que ele fosse usado ali para livrar o povo, como um juiz, ele chega no finalzinho ali, depois que ele passa por toda a batalha, ele chega à conclusão que ele não deveria governar, não deveria estar à frente do povo. E uma das coisas que Deus falou bastante ao meu coração é sobre a gente, quando Deus usa a nossa vida para algo assim extraordinário, maravilhoso, e às vezes não precisa ser para o mundo inteiro ver, mas às vezes alguma coisa que a gente faz, às vezes a gente acaba achando que a gente pode reinar sobre as pessoas, ou pode estar mandando na vida dos outros, né? Ou pode estar acima. Às vezes a pessoa também pede: você não quer continuar cuidando da minha vida, porque está indo tudo tão bem, depois que eu segui os seus conselhos. E às vezes a gente esquece que foi Deus que usou a nossa vida. E Deus falava bastante ao meu coração: olha, deixa eu continuar te usando. Deixa eu continuar sendo o seu rei, o seu Deus, né? Deixa eu continuar usando a tua vida para abençoar outros, para cuidar da vida dos outros, para estar à frente dos outros, mas não deixe que o seu coração se inflame e você ache que você é capaz. Não deixe que você se sinta tão poderoso e esqueça que Deus é que está te usando. E Gideão teve um domínio assim dele mesmo, ele foi tão capaz de poder ver toda aquela situação. Eu acho que depois de toda aquela guerra, da forma como Deus usou ele poderosamente, ele poderia parar e falar assim: depois de tudo que eu fiz, por que eu não posso ser rei agora, né? Eu vou ter um monte de vantagens sobre a minha vida, as pessoas vão estar ouvindo tudo que eu falar, vão ter que fazer tudo que eu mandar. Mas ele preferiu o quê? Ele preferiu deixar bem claro que não era ele que fez tudo aquilo, não era ele que tinha poder, mas que era Deus que tinha poder. Era Deus que agia de uma forma extraordinária. Ele reconheceu isso. E nós precisamos reconhecer, primeiramente, para que Deus é poderoso, que Deus faz todas as coisas, que Deus executa o milagre, mas também, irmãos, a gente não pode ser humilde ao extremo, ou talvez achar que
tudo Deus é que vai fazer, porque Deus usa as nossas vidas para fazer as coisas, amém? Deus levanta homens, como levantou Gideão, Deus levanta homens como foi com Abraão, Deus levanta homens como foi com Moisés, Deus levanta mulheres de uma forma especial, mas Deus levanta pessoas. Mas Deus quer usar a nossa vida, Deus quer que você use a fé que Ele colocou no seu coração para que você realmente possa mudar situações, possa mudar o problema que está ali perseguindo vidas, a destruição que entrou em alguns lares. Deus quer usar a sua vida para que você possa orar por alguns, para que você possa interceder por outros, para que você tenha uma palavra ousada de Deus, para que vidas sejam tocadas e transformadas e que decidam mudar, né, da situação que estão e realmente reconhecer que Cristo é o seu Salvador. E, irmãos, é necessário que a gente seja usado por Deus de uma forma extraordinária. Não adianta só ficar esperando no cantinho achando que Deus vai fazer algo. Deus vai usar você para fazer algo. Deus vai usar você para dar um abraço. Deus vai usar você para levar uma palavra profética. Deus vai usar você para poder orar por alguém que está enfermo, para orar por alguém que está aflito, para orar por alguém que realmente está passando uma dificuldade e não sabe o que fazer. Deus é que vai usar a sua boca. Deus não vai lá para poder fazer isso, mas Deus vai usar a sua mão, vai usar os seus pés, vai usar, quem sabe, o dinheiro que você tem guardado lá no bolso, né? Dinheiro que você tem guardado na sua conta para poder abençoar alguém. E não pensa que Deus não vai te abençoar muito mais quando você decidir fazer a obra do Senhor. Deus vai te usar de uma forma sobrenatural, mas Deus vai te abençoar ainda mais quando você decidir fazer a vontade dEle. E é assim que aconteceu com a vida de Gideão. Eles estavam passando por 40 anos já de paz, irmãos. 40 anos, imagine 40 anos de paz. É a idade de muita gente aqui, né? 40 anos, imagina lá, puxa, 40 anos atrás, é muito tempo. Eles tiveram 40 anos de paz. Estava tudo bem. E muitas vezes a gente acha que, porque está em paz, a gente começa a fazer as coisas do nosso jeito e que vai continuar tudo em paz. E é aí que está a nossa falha, irmãos. É aí que as coisas acontecem de forma errada. A gente acha que a paz que está sobre a nossa vida é porque simplesmente é algo natural, assim, acontece como acontece com os outros, e é normal que isso aconteça. E a gente esquece que existe um Deus que cuida de nós e que faz com que as coisas tenham paz. É Deus que vai lá e impede que o inimigo entre para assolar a nossa família, é Deus que faz com que não falte lá no seu lar o mantimento, é Deus que faz com que as coisas estejam no lugar certo, é Deus que faz com que o seu emprego prospere e que faz com que você tenha o que comer dia após dia. É Deus que coloca paz no meio da sua família, coloca paz onde você coloca os pés, é Deus que coloca as coisas no devido lugar. Mas o povo de Israel esqueceu disso e começou a agir como se eles fossem capazes. E aí o que aconteceu, irmãos? Eles começaram a fazer as coisas segundo a vontade deles. Eles começaram a fazer o que estava dentro a vontade do seu umbigo ali. Começaram a olhar para o seu próprio umbigo, egocêntricos, e começaram a falar o seguinte: eu vou fazer do meu jeito. Eu não preciso de Deus. Eu vou buscar outros deuses, eu vou fazer segundo a minha vontade. E assim, irmãos, o povo começou a entrar em ruínas. As coisas começaram a dar tudo errado. E aí eles começaram a ser perseguidos pelos midianitas. Deus simplesmente, é como se fosse assim, Deus cruzasse os seus braços, abaixasse a sua cabeça e falasse assim: olha, vocês escolheram isso, não fui eu que escolhi. Então, agora, os inimigos de vocês vão prevalecer sobre a vida de vocês. Irmãos, essa escolha é terrível, quando a gente decide colocar Deus de lado. Quando a gente começa a ter outros deuses na nossa vida, a não ser o Deus Senhor, o Deus de Israel, aquele que entregou a sua vida por nós. Ah, mas Júnior, mas eu nunca fui assim, adorar outro Deus. Deus sabe o quanto no seu coração você tem colocado Deus em segundo plano e colocado talvez algumas coisas em primeiro plano. Tudo aquilo que entra no seu coração e faz com que você coloque Deus em segundo plano, pode ser um filho, pode ser um emprego, pode ser uma namorada, pode ser o dinheiro, né? Jesus falou sobre isso. Pode ser qualquer coisa que substitua a presença de Deus na sua vida, que deixe que Deus não tenha o primeiro lugar na sua vida. E às vezes a gente acha, irmãos, que, não, eu jamais faria isso. Pense melhor, se não existe algo que está substituindo o lugar de Deus na sua vida. E aí a gente começa a ver os problemas chegarem
na nossa vida. A gente começa a ver a aflição chegar como chegou no povo de Israel. E foram 7 anos de assolação, irmãos. 7 anos de perseguição dos midianitas sobre a vida deles de uma forma destruidora. E sabe por que não foi um tempo menor, irmãos? Porque o povo de Israel não entendia que precisava de Deus. Não entendia que precisava ser obediente. Pelo contrário, eles só lembraram de Deus quando a aflição era tamanha, quando a destruição era tamanha, que aí eles falaram assim, nós precisamos de Deus, porque eu não aguento mais. E irmãos, nós que somos filhos de Deus, não podemos deixar chegar numa situação dessa. Não podemos chegar ao ponto de ver a aflição chegar sobre a nossa vida, ver o diabo destruir a nossa vida, ver o diabo destruir a nossa família, tudo aquilo que conquistamos na presença de Deus, e esperar chegar no momento que a hora que a gente perde tudo, a hora que a gente perde a família, perde os filhos, perde o emprego, perde o dinheiro que você ajuntou com tanto sofrimento, perde os irmãos, perde a igreja, não tem mais desejo de vir à igreja. Quando chega numa situação dessa, é que a gente decide voltar para Deus. Mas, irmãos, Deus está falando conosco aqui nesta noite para, olha, desde já, olhe, o que é que está substituindo aos poucos a vontade de Deus na sua vida? O que é que está faltando para que você continue sendo obediente ao Senhor? O que falta para que você continue tendo uma vida próspera na presença de Deus, uma vida espiritual abençoada? Ah, eu não tenho mais desejo de orar, eu não tenho mais desejo de ler a palavra. Aliás, tem tanta coisa que eu gosto de fazer, mas ler a palavra eu não gosto. Ler a Bíblia eu não gosto. Orar dá trabalho, né? Orar pelos outros ainda piorou, né? Eu já não consigo orar nem por mim, vou orar pelos outros. Então é porque há algo errado, irmão. Há algo errado. Depois que a assolação começar a chegar sobre a sua vida, aí a gente vai falar o seguinte, agora eu entendi que a oração transforma. Agora eu entendi que Deus fala através da palavra. Quando eu leio a palavra, Deus começa a falar comigo e muda a situação. Deus me ensina o que eu devo fazer. Então, irmãos, não espera. Use tudo aquilo que Deus colocou nas suas mãos da forma correta. Seja obediente ao Senhor. O povo de Israel só lembrou disso quando os midianitas já tinham tirado tudo deles. Eles não podiam nem mais usar o sol, né, para que a plantação deles crescesse. Pelo contrário, eles tinham que fazer isso escondido, na caverna. Eles tinham que fazer isso de uma forma que, olha, num lugar escondido, para que os midianistas não viessem e roubassem tudo que eles esperaram tanto tempo para crescer. E não tinham o que comer. E aí, irmãos, chegou num ponto que o próprio Deus, né, o próprio Deus olhou e falou assim, quando é que eles vão mudar de vida? E aí, sim, alguns começaram a se arrepender e mudar de vida. E falar assim, nós precisamos do Senhor. Nós precisamos do Senhor. Sempre, irmãos, há um momento que a gente pode voltar atrás. A gente pode decidir se converter e falar assim, Senhor, eu preciso de Ti. Não importa a situação que você já chegou, mas Deus pode ir lá e fazer tudo diferente. Mas basta que a gente, o quê? Que a gente reconheça que precisa de Deus. Talvez aqui a grande maioria, irmãos, fala assim, mas Júnior, mas eu reconheço que eu preciso de Deus, as coisas estão no lugar. Então, para você, Deus quer te usar. Se as coisas têm ido bem, Deus quer te usar para abençoar a vida dos outros. Deus quer usar a fé que você tem, o poder que Deus colocou sobre a sua vida, para que você abençoe a vida dos outros, para que você possa fazer com que as pessoas que estão sendo assoladas pelo inimigo sejam, vamos dizer assim, abram os olhos e enxerguem que estão sendo assoladas e que existe esperança. Da mesma forma que Deus encontrou Gideão, mandou um anjo, e em determinado momento a Bíblia fala que talvez aquele anjo era o próprio Deus, Deus falando com o próprio Gideão, ou talvez não, eu li assim, mas assim, vamos dizer que fosse o próprio Deus falando com Gideão, e Gideão estava totalmente desgastado. Gideão não tinha mais esperança. Ele simplesmente chegou perante Deus e falou assim, Deus, se tu realmente existe, se tu amas o povo de Israel, por que nós passamos por tudo isso? E Deus, irmãos, Deus tem uma paciência tremenda. Se fosse eu ia falar assim, né? Eu ia falar, precisa explicar para você, o seu bananão ainda, o que vocês fizeram de errado? Precisa explicar o que vocês estão passando.
Olha as escolhas que vocês fizeram. Olha como está tudo errado na vida de vocês. Vocês me abandonaram. Não, mas Deus vai lá e fala com amor, com carinho com ele. Fala que ele, apesar de ser o menor da família dele, que Deus ia usar a vida dele, que ele era um varão valoroso. Deus tem um cuidado, porque Deus nos ama, irmãos. E Deus amava o povo de Israel. E Deus ama você, e Deus quer te usar. Irmãos, não precisa ficar olhando para a vida dos outros e falar assim, mas aquele lá também escolheu isso, aquele lá escolheu aquilo. Não, Deus quer usar a sua vida para que você possa abençoar a vida dos outros. Né? Não seja como aquelas pessoas que não são obedientes. O povo de Israel foi totalmente desobediente e não quis escutar a voz de Deus. Mas, irmãos, é necessário que a gente obedeça ao Senhor. Fé e obediência caminham juntos. Quando nós temos fé no coração e somos desobedientes, a gente não vai fazer aquilo que Deus está mandando que a gente faça. Então não adianta nada ter fé se você não faz a vontade de Deus. Você vai tomar decisões, vai orar por algo que não é a vontade de Deus. Mas quando a gente é obediente, ouve a voz de Deus e sabe o que Deus quer e segue realmente está dentro da linha da vontade de Deus, aí sim a sua fé passa a ter um valor gigantesco. Porque você faz o que Deus está mandando que você faça. Se Deus está mandando você orar por alguém, você vai lá e ora por aquela pessoa, e aquela vida é transformada. Aquela vida é curada. Aquela vida enxerga que precisa mudar de situação, que precisa se reconciliar com Deus, e você é levado a essa pessoa, e você chega lá e com ousadia e fala, olha, eu não sei o que está acontecendo com a sua vida, mas olha, você precisa mudar. Deus me mandou aqui para que você seja transformado, para que a sua vida seja transformada, mas é necessário que você se arrependa. E você sabe que não é você que está julgando a pessoa, mas você sabe que é Deus, com o amor que tem por aquela vida, está levando você lá para que aquela vida seja transformada. E às vezes a gente pega e acha que, mas eu não vou deixar Deus me usar assim. Irmãos, Gideão tinha o mesmo medo que nós temos. Ele até cria que Deus podia mudar todas as coisas, mas morria de medo. Morria de medo. E a palavra até fala que em determinado momento, quando Deus manda ele ir lá olhar o arraial dos midianitas, Deus fala assim, filho, eu sei que você tem medo. Ele fala para Gideão assim, eu sei que você está com medo. Então leva com você, leva com você um outro rapaz que chamava Pura, e Deus fala para ele, leva com você a Pura, e vai lá, e vai visitar lá o arraial dos midianitas. E Gideão morria de medo, irmãos. Estava morrendo de medo. Muitas vezes nós morremos de medo, sim. Como é que eu vou fazer isso? O diabo é mais forte do que eu? É sim, mas ele não é mais forte do que Deus. As coisas que estão acontecendo ao seu redor, talvez sejam, assim, tristes, desagradáveis. Mas se Deus chamou a você, Deus quer te usar. Deus quer te usar não com o poder que você tem, mas com o poder que vem de Deus. Irmãos, fé e obediência sempre caminharam juntos. Abraão, quando Deus decidiu usar a vida de Abraão, o que ele fez? Quando Deus falou assim para ele, você pega sai da tua terra e vai para a terra que eu te mandar. Ele fez o quê? Ele fez que nem Jonas, foi para outro lugar? Não, ele obedeceu a Deus. E ele foi firme naquilo que Deus mandou ele fazer. Ele continuou sendo firme ao longo da caminhada dele. Quando Deus chegou para ele e falou assim, oferece seu filho, o que ele fez? Falou, Deus, estava bom até agora, mas agora eu não vou fazer. Até hoje eu te obedeci, mas agora eu não vou obedecer. A vida do meu filho, Abraão foi lá e foi obediente. E entregou a vida do filho dele. Deus permitiu que o filho dele não fosse tocado, mas no coração de Abraão, ele já tinha matado o filho dele. Porque Deus tinha mandado ele fazer aquilo. Mas ele foi o quê? Ele foi obediente ao Senhor e Deus permitiu que o filho dele fosse poupado, porque o objetivo de Deus não era destruir a vida do filho dele, como nunca foi. Mas Deus queria saber se ele era um homem obediente, se ele era realmente um homem fiel a Deus. Se ele via Deus como realmente alguém que dava ordem, e a ordem de Deus tinha que ser cumprida. E aí eu pergunto para você, irmão, você tem cumprido a ordem de Deus? Você tem realmente sido usado por Deus da forma que Deus tem mandado que você seja usado? Você tem tido a honra de ser obediente a Deus? Fala assim, não, se Deus mandou eu fazer isso, eu vou fazer? Ou você está enrolando? Você está enrolando?
para levar a palavra para uma pessoa, para ir orar por uma pessoa que está enferma, para ir visitar alguém que está precisando, para falar de Jesus, para talvez levar um mantimento para alguém que precisa, para, quem sabe, pagar a conta de alguém que está sofrendo uma assolação terrível, para ter uma palavra de carinho, simplesmente para visitar alguém e deixar uma palavra de carinho para alguém. Muitas pessoas às vezes estão perdidas, sem Deus, sem direção, e você tem a direção de Deus, você sabe que Jesus é o Salvador, e você não fala nada, você não deixa Deus te usar. Irmãos, Deus quer levantar homens e mulheres que tenham fé aqui, que possam pregar a palavra, que possam falar do nome do Senhor de uma forma especial. Deus quer te usar de uma forma especial. Deus quer que você realmente tenha fé que Deus vai agir. E, irmãos, é necessário que a gente obedeça. Que a gente obedeça. Aí eu pergunto para você, irmãos. Você tem dado ouvido à voz do Senhor? Deus tem falado com você? Sim ou não, irmão? Deus fala com você? Ou você vive uma carreira solo? Ou você e Deus são um par completo, que se completam? Quando Deus fala com você, para você fazer algo, ou deixar de fazer algo, você realmente deixa de fazer aquilo? Quando Deus fala com você para você fazer algo, você realmente abre mão de outras coisas e faz a vontade de Deus? Ou você terceiriza para alguém? Vai lá e fala, isso daqui é coisa para o pastor fazer, não é para mim. Isso daqui é coisa para o irmão lá da igreja fazer, não é para mim. Irmãos, Deus quer te levantar, Deus quer te usar. Deus quer fazer da sua vida uma vida diferente, como fez com Gideão. Deus quer te colocar lá na frente do seu lar, para que você possa salvar as pessoas que estão no seu lar, que estão perdidas. Deus quer te colocar à frente para salvar as pessoas que estão no seu lar, que estão passando por dificuldades, que estão se sentindo sozinhas. Deus quer usar a sua boca para que você possa falar do amor de Deus, para que você tome decisões certas. É necessário que você tenha a ousadia de Deus. E muitas vezes a gente não quer ser usado por Deus, mas em nome de Jesus, a partir de hoje, Deus falava bastante ao meu coração. Tira esse medo que está no seu coração. Tira todo esse medo que está no seu coração. Se Deus usasse você, como usou o Gideão, e decidisse falar com você, olha, você vai para a batalha lá, eu vou usar a sua vida para salvar Israel. Eu vou usar a sua vida para guerrear contra os midianitas. Eu vou usar a sua vida para guerrear contra as pessoas que estão assolando o nosso povo. E aí, irmão, você iria? Eu vou usar você, sim. É você que eu vou usar aqui no bairro, na escola. É você que eu vou usar no teu trabalho para guerrear contra as pessoas que estão oprimindo aqueles que servem a Deus. É você que eu vou usar. E às vezes a gente faz o quê, irmão? A gente dá uma de Jonas, corre para o outro lado. Mas Deus está falando nessa noite, é você que eu vou usar. Não precisa ter medo, não. Vocês acham que Gideão teve medo? Muito medo, muito medo. Deus sabia que ele morria de medo. E Deus, só que ele entendia que Deus era com ele. E, irmãos, o medo de Gideão é tão claro que quando Deus fala com ele, a primeira coisa que ele faz é assim, ó, se você é Deus, né? Se realmente é Deus que está falando comigo, olha, você espera aqui. A primeira coisa que ele faz é falar com o Senhor e falar assim, ó, então você espera aí que eu vou preparar algo para você comer. Então ele tinha dúvida e tirou a dúvida. Então quando Deus falar com você, irmão, primeiro abra seu coração. Abra seu coração. E assim, não dê uma daquelas pessoas que Deus começa a falar com você, você fala, isso não é comigo não, porque esse negócio de Deus falar é com o pastor, é lá com o colega da igreja lá, mas comigo não é não. Deus, quando faz esse negócio de Deus falar, eu morro de medo, né? Imagina, Deus falando comigo, me perseguindo, falando comigo, querendo que eu faça alguma coisa. Não, eu não quero que Deus fale comigo, não. Eu não quero, não. E começa, por quê? Porque quando Deus fala com a gente, irmãos, Deus quer que a gente faça algo, que algo transforme a nossa vida. Deus quer te dar uma direção. Só que tem gente que morre de medo. Pare de ter medo de Deus. Deus quer falar com você. Deus quer colocar no teu coração uma ousadia que você não tem. Ah, mas Júnior, eu morro de medo. Eu preciso ter certeza que Deus que está falando comigo. E se for algo da minha cabeça? E se for algo do meu coração? E se for algo que não é de Deus? Faça prova de Deus. Gideão chegou lá para Deus e falou assim, se és tu mesmo que está falando comigo e que eu devo fazer isso, espera aqui que eu vou preparar o alimento
E espera, ele foi lá, né? Foi preparar um alimento, irmãos, e ele não foi lá comprar no McDonald's, que era rapidinho. Ele não tinha um pouquinho de amendoim lá e serviu para Deus um pouquinho de amendoim que estava pronto. Ele foi preparar todo o alimento. Foi preparar mesmo, teve que fazer tudo. E o anjo ficou esperando lá. E ele foi lá e serviu o anjo e realmente foi consumido todo o alimento, ele viu que realmente era Deus. Mas mesmo assim, ele continuava em dúvida se ele deveria fazer aquilo ou não. E o que ele faz, irmãos? Ele vai lá e pede prova para Deus de novo. Faça isso com o Senhor. Se você tem dúvida que Deus quer usar a sua vida, se você está morrendo de medo que você deve decidir por algo, peça prova para Deus. Mas não é para pedir prova para Deus e sair correndo de Deus. É para pedir prova para Deus e mantenha-se em oração. Mantenha buscando a presença do Senhor. Mantenha-se espiritualmente firmado na presença de Deus. Não é para pegar e pedir prova para Deus e sair para fazer um monte de coisa errada. Não é para pedir prova para Deus e fazer de conta que Deus não existe. Porque Deus vai falar com você. Deus vai confirmar algo para você. E Gideão pediu a segunda vez e pediu a terceira vez uma confirmação para Deus. Ele até pede para Deus, Deus, olha, não fique irado comigo, não fique chateado comigo, mas eu vou pedir mais uma vez. E pela terceira vez ele foi lá e pediu para Deus prova. E Deus foi lá e provou para ele que era ele que Deus tinha escolhido, e Deus ia usar a vida dele para aquilo, para salvar o povo de Israel. Faça prova de Deus. Talvez você falou assim, mas Júnior, eu não tive nunca essa prosa assim com Deus, essa proximidade com Deus. Então é isso que você precisa, ter proximidade de Deus. Você precisa ter uma ligação com Deus muito mais estreita do que você teve até hoje. Deus quer falar com você face a face. Deus quer falar com você no teu coração e de uma forma extraordinária, para que você fique realmente assim, de boca aberta, que Deus está falando com você. Deus quer que você cresça, né? Deus quer que você cresça. Chega de crianças aqui espiritualmente falando. Deus quer que você passe da adolescência, da juventude, e passe a ser um adulto espiritualmente falando. Tem pessoas que já estão com idade avançada, mas continuam como crianças, espiritualmente falando. Não conseguiram ser usados por Deus por nenhuma vez, porque morrem de medo. Deixa esse medo de lado, faça a prova de Deus, deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Gideão morria de medo, mas ele foi lá e falou assim, Deus, eu quero uma prova, está aqui. Quero uma segunda prova, está aqui. Quero uma terceira prova que eu tenho que ser usado mesmo para ir contra os midianitas. Está aqui a terceira prova. Irmãos, e ele foi lá e falou, então tá bom. Então eu vou deixar Deus me usar. E ele decidiu ser usado por Deus. Ele, no coração dele morrendo de medo, ele falou assim, não, eu vou deixar Deus me usar. E Deus falou assim, olha, você vai lá, escolhe homens para guerrear. Apesar dele ter escolhido 32 mil homens para guerrear, irmãos, aquilo lá era nada. Era nada. Comparado com os midianitas. Já era nada. E os irmãos conhecem a história. E Deus fala para ele o quê? Olha, pode ir lá e tirar. Tira lá quase que 2/3 dos homens. E ele fica ali com praticamente 10 mil homens, se não me engano. E aí ele chega à conclusão que já não dava com aquele bocado de homem que tinha. Agora com um bocado menor ainda, o que eu vou fazer? Só que ele foi, irmãos? Ele foi o quê? Obediente. Ele falou, tá bom, Senhor. Se com esses não dá, não tem problema. Eu vou diminuir. Vou para 10 mil homens. E aí Deus fala para ele o quê? Escolhe só 300. E ainda vou te mostrar como é que você vai escolher esses 300. E Deus vai lá e deixa ele com 300 homens. E ele faz o quê? Eu não vou mais não, estou fora. Ele já tinha feito prova de Deus. Ele já tinha visto que Deus era poderoso. Ele já tinha visto que quem controlava todas as coisas era o Senhor. E ele vai lá e decide o quê? Se Deus mandou eu ir com 300, eu vou com 300 e vou ganhar essa batalha. E, irmão, você precisa ter essa ousadia. Você precisa deixar Deus te usar. Você fez prova de Deus. Deixa Deus te usar. Se Deus mandar você fazer algo, vai lá e faça. Não tenha medo do poder de Deus. Não tenha medo de ser usado por Deus de uma forma extraordinária. Tem gente que morre de medo de ser usado por Deus de uma forma extraordinária. Se Deus mandou você se levantar para fazer algo, vai lá e faça isso. Mas Júnior, mas Deus tinha me dado tanto recurso para mim fazer, estava tudo bem, né? Deus mandou eu ir lá, pregar a palavra em outro país, mas eu ia ir com um monte de dinheiro, minha família me ajudou, mas agora Deus falou que era para mim só
com a roupa do corpo. Se Deus mandou ir com a roupa do corpo, Deus vai te sustentar lá. Quantos missionários já não fizeram isso? Se o idioma não está muito claro, Deus vai te dar condições de você ir lá. Mas se Deus mandou você ir, né? Se você fez prova de Deus e Deus mandou você ir, não vai ir lá porque é sua vontade, seu desejo, porque você acha que vai fazer uma viagem só para passear. Se você está dentro da vontade de Deus, não tenha medo, não tenha medo. Vai lá e faça aquilo que Deus mandou você fazer. Seja obediente como Abraão foi. Seja obediente como Moisés foi. Irmãos, Moisés foi lá e encarou o faraó, porque Deus havia mandado ele fazer aquilo. Ele como homem natural, ele não iria fazer aquilo. Mas Deus mandou ele fazer. E Gideão, da mesma forma, ele foi lá e foi para a batalha. Irmãos, quem daqui iria para uma batalha com 300 pessoas para lutar com milhares de milhares? Quem seria louco de fazer isso? Irmãos, quem é que não teria medo? Fala a verdade, quem é que não morreria de medo aqui? E fala assim, ó, eu vou lá, eu e mais 300. E se eu chegar lá e os caras vierem atacar a gente? E de repente matarem todo mundo, eu mais os 300 homens que foram comigo. Poderia acontecer isso, irmãos? Poderia. E se a hora que ele estivesse chegando lá, eles fossem encurralados e morressem os 300 mais ele? E ele falasse, está vendo? Ó, entrei numa furada. Irmãos, a primeira coisa que acontece conosco é a gente temer. Deus fala conosco, a gente faz prova de Deus, a gente faz prova de Deus de novo, faz prova de Deus de novo, tem certeza absoluta que Deus mandou você fazer algo, e na hora de você fazer, você morre de medo. Você começa a imaginar, e se não der certo isso? E se acontecer aquilo? E se eu fizer, mas Deus não confirmar? Olha, Deus não está falando para você que é você que vai fazer algo porque você tem posses, porque você estudou, porque você é capaz, ou porque você é queridinho de Deus. Deus está mandando você fazer porque Deus precisa fazer a obra. Deus precisa fazer algo para livrar alguém. Deus precisa fazer algo para que alguém não seja destruído, para que alguém seja livre do inimigo da sua alma. E Deus quer usar a sua vida, da mesma forma que usou Gideão. Deus precisava livrar o povo de Israel e precisava levantar alguém. E Gideão decidiu ser usado por Deus. Apesar do medo dele, né, antes dele ir, Deus via ainda que ele estava morrendo de medo. E ele fala, vai lá no arraial, e eu vou te mostrar como eles estão morrendo de medo de você, e não você. E Deus foi lá, levou ele, e confortou o coração de Gideão, mostrando como eles estavam morrendo de medo do povo de Israel. E pior, morrendo de medo de Gideão. Irmãos, quem é que contou para o povo lá que era para eles terem medo de Gideão, a não ser Deus que fez algo poderoso? E quando Gideão chega lá com aqueles homens para a batalha, eles já estavam todos os midianitas estavam com tanto medo, mas com tanto medo, que eles, como se fosse um só homem, eles foram destruídos. Como se fosse um só homem. Deus falou assim, ó, Gideão, você vai destruir a eles como se eles fossem um só homem. Irmãos, eles não precisaram fazer nada. E mesmo depois dessa primeira batalha, Deus levanta Gideão novamente, e ele vai para uma segunda batalha e destrói também o inimigo, e vai para uma terceira batalha e destrói o inimigo também. Por quê? Porque Deus era com ele. Então, quando Deus mandar você para algum lugar e colocar os seus pés em algum lugar para você fazer algo, quem vai morrer de medo, irmãos, não é você. Quem vai morrer de medo é o inimigo que está lá. Quem vai morrer de medo é a pessoa que se levantou contra Deus, não contra você, se levantou contra Deus. Então, você pode usar a tua fé, usar a tua ousadia que vem de Deus, e usar a graça do Senhor sobre a sua vida, para que você seja exaltado através do poder de Deus. Deus quer exaltar a sua vida através do poder dEle. Deus quer te usar através do poder dEle. E no final, irmão, não é você que vai se sobressair, mas vai ser a glória de Deus que vai ser vista naquele lugar que você foi usado por Deus. As pessoas vão olhar para o poder de Deus e vão olhar para você e falar assim, não, realmente, aquele irmão é capaz, sim. Capaz do quê? De ser obediente a Deus e deixar Deus usar a vida dele. Mas é necessário que nós sejamos usados por Deus. Porque continuar se escondendo de Deus, como Jonas fez, continuar correndo de medo da situação, irmãos, Deus não quer isso para nós. Deus quer que a gente seja usado por Ele.
para que vidas sejam salvas, pessoas possam conhecer a doutrina da salvação, para que pessoas possam conhecer que Jesus salva, para que pessoas possam conhecer que realmente Deus é conosco, que existe um céu, que existe uma vida eterna para nós, irmãos. Que as vidas que estão aí se perdendo precisam de Deus. Quantos estão enfermos e precisam da sua oração, precisam da sua visita? Quantos estão sofrendo e precisam só de alguém que tenha carinho por eles? E às vezes a gente está aqui, irmãos, fechado dentro da nossa igreja, e a gente não consegue fazer isso uma vez por ano. Uma vez por ano a gente não consegue fazer. Deus precisava de Gideão uma vez só uma vez. E Deus foi lá e usou ele para guerrear contra os midianitas ali. E, irmãos, acabou aquela batalha, houve paz novamente, se eu não me engano, por mais 40 anos. Houve paz novamente ali no povo de Israel. E aí, só foi isso que Deus fez através de Gideão. Não foi mais nada, para que pudesse ter paz novamente no povo de Israel. E Deus quer usar a sua vida para que outros possam ter paz, para que vidas possam ter paz. Será que Deus pode contar com você nessa noite? Amém, irmãos? Amém mesmo? Ou será que ainda você está em dúvida? Se Deus mandar você se levantar e orar por alguém que está sofrendo e que precisa, você vai fazer isso? Amém? Se Deus mandar você ir lá e visitar alguém que está enfermo, que precisa de uma palavra de carinho, precisa de um abraço, você vai lá fazer isso? Se Deus mandar você dar a roupa que você comprou novinha, que você está sobrando para você lá, mas você comprou uma roupa novinha, Deus fala assim, não, dá para aquela pessoa, que ela está precisando. Quem sabe ele vai fazer uma entrevista e precisa de uma roupa novinha. E é a chance que ele tem de arrumar um bom emprego, e você vai ser usado para abençoar aquela vida. E aí, você vai dar sua roupa novinha? Deus não vai fazer isso. Mas se Deus mandar fazer, você vai fazer? Irmãos, a gente tem que ser obediente. Deus não quer que você faça algo que você vai assim, olhar para aquilo e vai falar assim, mas Deus, tem que ser tão diferente de tudo aquilo que está dentro do meu coração? Não. Normalmente Deus vai te usar para algo que você tem a capacidade de fazer. Mas mesmo assim, hoje, a gente morre de medo. Por coisas simples a gente morre de medo. Imagine quando Deus mandar você fazer algo extraordinário. Algo que vai mudar a situação do bairro. Algo que vai mudar a situação da nossa igreja aqui. Quando Deus mandar você fazer algo que vai transformar vidas. A primeira coisa que vai vir no seu coração é o medo. Falar, não, será que é comigo? É com você que Deus está falando. É com você. Se você está aqui nessa noite, é porque Deus queria falar com você. Então, sabe, desata aí as amarras do seu pé, tira as cordas da mão, desembrulha aí a língua que está embrulhada aí dentro da sua boca, que não fala para nada, não consegue orar, não consegue. Abre os seus olhos para ver o que Deus está fazendo. Deixa Deus começar a administrar a sua vida. Saia da posição de conforto que você está. E se coloque em pé, literalmente, se coloque em pé agora, irmão. E deixa Deus te usar. Deixa Deus começar a fazer algo diferente na sua vida. Deixa Deus começar, faz assim com as suas mãos, assim, para frente, para trás, Suas mãos estão soltas. Faz assim com as pernas, assim, com o pé, assim também, O teu pé está livre, irmão. Você não está amarrado pelo inimigo, não. Né? Dê um sorriso aí. Dê um sorriso aí. É difícil dar um sorriso? Vai lá levar o teu sorriso para alguém que está enfermo, para alguém que está sofrendo, sabe? Pega a sua carteira aí. Ixi, agora esqueceu a carteira em casa, né? Se Deus mandar você ajudar alguém, ajude. Ajude alguém que está precisando. Ajude alguém que está lá passando por uma necessidade. Irmãos, quantas vezes Deus já usou vidas aqui para fazer coisas assim que pareciam, mas isso daí parece ser um negócio meio esquisito. Deus vai te usar, amém? Em nome de Jesus. Mesmo que for um negócio assim, mas Júnior, eu não sou capaz disso, é isso mesmo. Deus vai te usar naquilo que você não é capaz. Talvez você tenha um pouquinho de experiência, mas morre de medo. É nisso que Deus quer te usar. Gideão morria de medo, mas olha, depois que ele passou por aquela batalha, ele não se exaltou a si mesmo, deixou Deus continuar governando o povo, que foi o que nós falamos no começo, e Deus foi com ele. E ele foi um homem honrado pelo Senhor. Deus quer te honrar também, mas Deus quer te usar.
porque as vidas estão se perdendo. As pessoas estão morrendo de medo. Tem pessoas que não conseguem vir mais à igreja. Tem pessoas que estão sofrendo porque não tem mais o que comer. Tem pessoas que estão em apuros por causa da enfermidade. Tem pessoas que estão destruídas pelo inimigo porque não conheceram a Jesus. Tem pessoas que o diabo está assolando de uma forma tal que as pessoas têm medo, têm pânico, não conseguem sair de dentro de casa. Mas você é a resposta de Deus. Você é a pessoa que Deus vai usar para mudar essas vidas. Amém? Então eu vou orar agora. E com a mesma ousadia que Deus colocou no meu coração, eu quero orar com essa mesma ousadia e deixar Deus te usar. Eu só vou pedir uma coisa para você. Tira esse medo que está no seu coração. Não, o Júnior vai orar. E vai que Deus resolve usar a minha vida. Deixa o coração aberto. Fala, Senhor, usa a minha vida. Usa a minha vida, Senhor. Eu quero ser, sim, eu quero ser exaltado, não para minha glória, mas para a tua glória, Senhor. Eu cansei de ficar aqui sentado, parado, sem fazer nada. Eu quero ter testemunhos para contar. Eu quero ter uma palavra para contar para aqueles que estão perdidos. Porque hoje eu tenho uma palavra, mas não é uma palavra cativante. Eu quero ter uma palavra que cativa vidas, que muda vidas. Mas é necessário que você tenha experiências com Deus. E Deus quer te usar. Em nome de Jesus. Ó Deus amado, obrigado, ó Pai, por cada irmão que está aqui nessa noite. E eu quero te pedir, ó Pai, em nome de Jesus, que o teu Santo Espírito desça sobre este lugar, ó Pai, e comece a visitar as vidas agora, ó Pai. Visita este irmão meu, essa irmã minha, Senhor, ó Pai, que não crê, ó Pai amado, que Tu és poderoso para fazer maravilhas, ó Pai. Que não crê, ó Pai, que Tu és poderoso para mudar situações, ó Deus. E começa, Senhor, meu Deus, a abrir este coração, Senhor, com ousadia, ó Pai. Entra com ousadia, Senhor, meu Deus, neste coração, Senhor. Ó Pai amado, se, Senhor, meu Deus, existirem provas que forem necessárias, ó Pai. Ó Senhor, prova que Tu és Deus, ó Pai. Prova que Tu és poderoso, ó Pai. Provas que Tu podes fazer qualquer coisa, Senhor, ó Pai amado, que for a Tua vontade, ó Pai. Mas, ó Senhor, meu Deus, ó Pai, ensina, Senhor, o Teu povo a ser obediente. Ensina o Teu povo, Senhor, meu Deus, a fazer a Tua vontade, ó Pai. Mas usa eles de uma forma extraordinária, ó Pai, para que vidas possam só chegar aqui à Tua casa, Senhor. Para que a história dessa igreja seja transformada, ó Pai, através de cada um de nós, ó Pai amado. Usa as nossas vidas para a glória do Teu nome, ó Pai. Nós oramos e cremos em nome de Jesus. Faz, Senhor, meu Deus, ó Pai amado, uma obra tremenda, Pai, no nosso meio, para o Teu louvor, ó Pai, para que o Teu nome seja exaltado e para que as nossas vidas, Senhor, meu Deus, sejam transformadas a partir de hoje. Em nome de Jesus nós oramos. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre cada um de vós e assim permaneçam para todos sempre. Amém, Jesus. Deus abençoe os irmãos e deixem Deus te usar.